Bom dia, luz do dia, com Jesus e com Maria. Vamos começar esse vídeo que eu demoro a fazer, mas de vez em quando eu faço. Vamos começar esse vídeo com uma oração para nos, revestir do Espírito Santo. Bendito seja a luz do dia, bendito seja quem o guia, bendito seja o Filho de Deus e da Virgem Maria, assim como Deus separou a noite do dia, separe a nossa alma da má companhia e o nosso corpo da feitiçaria, pelo poder de Deus e da Virgem Maria. Amém? Então, gente, somos chamados a ser luz. Se a gente não iluminar o mundo em que vivemos com a luz de Cristo, o mundo vai ficar em trevas. E o nosso dever de cristão é levar a luz por onde há as trevas, Ou seja, levar a luz às pessoas aonde as trevas querem tomar conta. Então, que a gente seja luz na vida do outro e não apagar a luz do outro, não é isso? Não apagar a vida do outro com a inveja, porque a gente recebeu essa luz de Cristo no batismo, E a palavra de Deus mesmo diz que somos sal da terra e luz do mundo. Então é nosso dever de cristão levar essa luz para iluminar, aonde há treva, aonde há escuridão, E não escurecer a vida do outro, não apagar a luz do outro, Não sejamos como os pagãos, que não recebeu a luz do Espírito Santo no batismo, Então, que a gente, através dessa luz, a gente ofusque, o inimigo, porque ele é sujo e está aí para escurecer a vida das pessoas, A gente deve vigiar, porque o mundo jaz nas trevas, E vamos proteger nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, porque eles são o futuro de amanhã. E uma família doente é uma nação doente, não é isso? Então devemos cuidar deles, cuidar para que a gente tenhamos um mundo melhor. Vamos barrar o avanço do inferno sobre a terra. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o mundo está terrível, porque está ruim, e reclama, mas não faz nada para melhorar, Então está na hora da gente, pelo menos, fazer alguma coisa pelos nossos jovens, tentar aconselhar. Eu sei que hoje em dia os filhos já não querem mais ouvir os pais, mas também os pais não estão ouvindo os filhos, Não está tendo mais esse respeito entre os pais e os filhos. Os pais estão sendo amiguinhos dos filhos. Tá, tudo bem que sejam amigos, mas pai e mãe é pai e mãe. Tem que impor respeito. E hoje em dia não está tendo isso, Mas é culpa de nós mesmos, vocês já ouviram falar no caso Epistai, desculpa, gente, Epistai. Já viram falar sobre esse caso? Então, vocês procuram ver no site da Justiça dos Estados Unidos que vocês vão ver que coisa séria que envolve nossas crianças, Esse cara, ele é muito rico e mora numa ilha isolada que só helicóptero chega e só ricos, Muito rico mesmo vai lá. Eu acho que é um caso que vocês deveriam pesquisar e ver lá no site, porque a coisa é muito séria. Eu nem quis o padre Duarte Lara, que estava falando sobre este caso e disse que nem todo mundo tem estômago para ver o que acontece lá. Então, eu nem quis ver, Eu só ouvi, então, mais uma vez eu quero alertar, Porque se o padre fala, é coisa séria, Mas eu não quis ver porque, pelo que o padre falou, eu não quero nem mencionar aqui porque é coisas horrendas, Mas eles fazem coisas terríveis com as crianças. Tá lá, tudo lá nos arquivos, tem mais de 3 milhões de arquivo nessa Justiça dos Estados Unidos falando sobre este caso Epstein. É sério, gente, muito sério. É fotos, como é que diz? Coisas horríveis, não quero nem pronunciar, mas muitas vezes eles usam até as vísceras das crianças, de bebês que são inocentes, para ter poder diabólico. Então isso é sério. Quantas crianças não somem e nunca mais ninguém vê? Sabe-se lá se não foi para este lugar? Por
porque quem entra lá não sai mais. Não sai porque só sai e entra de helicóptero. Só quem tem dinheiro. Então, quantas crianças somem, quantos bebês somem. E muitas vezes é para esse lugar que às vezes vai. E a gente não sabe, né? Porque não, as crianças não aparecem mais, somem de uma forma que ninguém tem mais notícia. Então, tem mais de 3 milhões de arquivos sobre essas crianças, sobre o que eles fazem. Eles fazem prostituição de crianças, tanto de menino como de meninas. É terrível. Até a pandemia foi mandada por essas pessoas, né? Porque são pessoas riquíssimas que mandam no mundo, né? Então é coisa diabólica mesmo. É sem nexo. Então vocês entram no site da Justiça nos Estados Unidos que vocês vão ver. Não é brincadeira. É uma seita satânica. Jesus disse que o mundo, né, está sob o poder do maligno. Ele não estava brincando, né? Não, Jesus não estava brincando, é sério. E se somos sal da terra e luz do mundo, somos responsáveis uns pelos outros, para fazer o bem, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, se alegrar com a alegria do outro, no lugar de invejar, porque a inveja, ela é maligna. Portanto, vamos cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, aconselhar eles, né? Ajudar eles, tirar dúvidas. Porque, gente, a situação é diabólica. Eles devoram as vísceras das crianças para ter poder satânico, né? Eles prostituem adolescentes, crianças. Então, isso é muito sério. A gente se colocar no lugar das pessoas, se fosse nossos filhos, se fosse nossos netos, né? Porque é menino, é menina e é bebês. Então, gente, o inimigo, ele é sujo. E tudo isso acontece nessa ilha. E as pessoas não sabem, né? É por isso que fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então, a gente precisa pesquisar mais, ouvir mais, né? Porque são muitas crianças. Será que ninguém os vê? Será que ninguém faz nada? Por que tantas crianças somem, né? Podem estar lá, mas a gente tem um compromisso com a justiça. Precisamos abrir o coração para Jesus, construir um mundo melhor. Porque se depender deles, o mundo está perdido. Quando o sal deixa de ser sal, quando o sal deixa de salgar e a luz deixa de iluminar, aí fica difícil, né? Então, não vamos ser cristãos só de fachada, né? Cristão só da boca para fora, que não quer compromisso com a palavra de Deus. Porque quem busca a Deus, quem se enche de Deus, não permite coisas erradas, não concorda, não acha que é normal. Então, vamos fazer algo para ajudar, né, a manter a pureza das nossas crianças, porque estão querendo tirar a pureza das nossas crianças. Vamos falar de Jesus com o nosso jeito de viver, com o nosso jeito de falar, de calar, né, com a atitude, não só com a boca, não só com a língua, mas com exemplo, que o mundo precisa mais disso, porque palavras, às vezes, correm ao vento, né? Então, que a gente possa usar a internet, as redes sociais, não para fazer crítica, não para fazer picuinhas, não para fazer divisão, não para, como é que se fala? Falar mal dos outros e nem fazer intriga, né? Mas que a gente possa usar a nossa rede social e a nossa língua para edificar, para iluminar, para ajudar, porque de coisas ruins o mundo já está cheio, né? Que a gente feche a porta do nosso coração para o encardido, né? Que a gente fale menos e ouça mais, né? Nós vamos prestar conta de tudo que a gente faz e de tudo que a gente fala. Nas nossas ações, atitudes, atos, a gente vai prestar conta. Então,
Então, que a gente possa, né, ouvir mais a voz de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero é paz, eu quero união. Mas às vezes começa dentro da gente mesmo. A paz está no silêncio do nosso coração, no calar, né? Ouvir mais e falar menos, né? Se abrir para ouvir, né? Por exemplo, leia em São Tiago, capítulo 3, versículo 2, né? Que vocês vão ver. E olha, Jesus também silenciou diante de Pilatos, que às vezes a melhor resposta é o silêncio, né? Nem sempre a gente precisa justificar, nem sempre a gente precisa falar, né? Então, muitas vezes, a paz está dentro do nosso coração, do silenciar, né? Como é que se diz? Jesus também ensina o momento também da gente falar, da gente calar, porque há tempo para tudo. Para falar, há tempo para calar. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz, né? Então, que a gente possa ter paz dentro do nosso lar, que a paz começa dentro do nosso lar, para não ter gritaria, porque onde há gritaria, aonde há brigas, Deus não está presente. Deus é paz, Deus é serenidade, Deus é luz, Deus é paciência, né? Embora os filhos já não ouçam mais os pais, e nem os pais ouçam os filhos. Vamos mudar, ainda é tempo de mudar de atitudes para que a gente transforme esse mundo em um mundo melhor. Porque os jovens, as crianças são o mundo de amanhã. Como será esse mundo de amanhã? Se a gente tiver pessoas doentes, pessoas ruins, é o que acontece, não só doente espiritual, mas doente fisicamente, doente psíquicos, né? Então, uma nação, um povo, né? Uma família doente é uma nação doente. Então, a gente começa a nossa nação dentro de casa, né? Então, que a gente possa salgar, né? Para a gente seja sal da terra e luz do mundo, e não fingir, né? De ser cristão, mas ser cristão de verdade, que fazemos o bem na hora certa, porque o cristão de verdade busca melhorar. Mas tem aqueles cristãos de fachada que se diz que é de Deus, finge que faz o bem e na hora do aperto foge, né? No fundo não se compromete com nada e vive uma vida de pagão, sem luz, né? Então, que a gente possa melhorar, fazer o melhor, né? Para iluminar, no lugar de reclamar, né? O mundo está cheio de sujeira. Vamos procurar limpar? Vamos levar a luz, vamos levar a paz, né? Use as redes sociais para ajudar e não para aumentar o erro. Às vezes as pessoas falam assim, mas não adianta, o mundo já está corrompido. Não, ainda tem muita gente boa no mundo e a gente pode mudar. A escolha é nossa. A gente tem o livre-arbítrio, o direito de escolher. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe, olha só, até no início da história do mundo, né? A Eva, ela desacreditou em Deus, foi desobediente e ouviu a serpente. Mas Maria foi a nova Eva. Maria ouviu o anjo, acreditou em Deus, né? Então, Maria trouxe a luz ao mundo. Maria trouxe a paz. Maria estragou os planos do encardido. Apesar de que Eva, né, destruiu, né, algumas coisas ruins que acontecem, foi pela desobediência da Eva. Mas pela obediência de Maria, ela trouxe o Salvador, ela trouxe a luz ao mundo. Então, vamos olhar. Olha a diferença. Maria escolheu a parte melhor. Então, a gente tem o livre-arbítrio, o direito de escolher. Você quer o bem para você, para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos? Escolha o melhor. Tá bom? Esse é o recado de hoje. Beijos para todos. Quem sabe depois eu faço mais outro vídeo. Tá bom?
Beijo para todos vocês. Espero que gostem do vídeo.